Olá pessoal, sou Eduardo Lima e estou aqui mais uma vez com vocês para o assunto que é campeão de audiência aqui no canal, que é a situação do conflito na Ucrânia. A maioria dos vídeos aqui tem grande quantidade de visualizações aqui no meu canal. Só que tem o seguinte, pessoal, hoje eu estou tendo muita visualização, mas o número de inscritos não tem sido alto. Eu tenho notado isso, né? As visualizações aumentam, mas o número de inscritos tem estagnado um pouquinho. Então, eu peço ajuda para vocês, além de você comentar e de você compartilhar o vídeo, eu peço que você traga mais um inscrito aqui para o canal. Se todo mundo que assistir esse vídeo trouxer mais um inscrito, o canal vai crescer muito no dia de hoje. Então eu peço aí ajuda para vocês, tá? Que quiserem contribuir com o canal, traga mais um inscrito para o canal para a gente ver se a gente consegue melhorar aí a situação de inscritos no YouTube, tá? Pessoal, e antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu comentário, porque eu descobri que toda vez que você deixa um comentário é como se fosse um sinal que você dá para o YouTube, dizendo que você gostou do canal. Então, se você comentar em todos os vídeos do canal que você assistir, o YouTube sempre vai mandar meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não vai perder nenhuma atualização, tá? Eu tenho atualizações como essa aqui do conflito na Ucrânia todos os dias, você não vai querer perder nenhuma. Então deixa um comentário. Se você não sabe o que comentar, diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Vamos lá. Avanços das Forças Armadas da Federação Russa em progresso. Progresso é o nome de uma aldeia lá do leste da Ucrânia, tá, pessoal? A libertação de Krasnogorovka e quem irá reabastecer as Forças Armadas da Ucrânia? O relatório final de Redovka da semana. Esse é o relatório de Andrei Holdin. Os principais acontecimentos da semana foram o desenvolvimento da ofensiva das Forças Armadas Russas em progresso em Zelani e a libertação da parte principal de Krasnogorovka e o início do avanço do exército russo de Peshchani ao rio Oskol. Nessa época, Kiev informou sobre as primeiras prisioneiras enviadas para as Forças Armadas da Ucrânia. No Bankova, eles citaram o número total de condenados que trocaram a prisão perpétua pelas trincheiras e também falaram sobre as perspectivas futuras de seu recrutamento para o exército. Ou seja, a Ucrânia está colocando prisioneiros lá para lutar, prisioneiros que tiveram a prisão perpétua, condenados à prisão perpétua para lutar na guerra na Ucrânia. 3 avanços do exército russo. Esta semana, nossos combatentes alcançaram o maior sucesso na direção de Avdiivka. Aqui, após a inesperada libertação de progresso para o inimigo, a defesa das Forças Armadas ucranianas desmoronou. O exército russo ocupou Volche e Novosilovka-Terkvaya. As Forças Armadas russas assumiram o controle do território sul-oeste de Lazovatsky, após o que o combatente atravessou os campos até a periferia sul de Tifofivka. Além disso, o exército russo iniciou uma ofensiva ao longo dos trilhos da ferrovia e nas plantações florestais próximas, em direção à vila de Zelanoy, aproximando-se da periferia norte desta vila. Movendo-se paralelamente à ferrovia, nossas tropas entraram em Vezeloy. Daqui até Zelanoy são cerca de 2,5 quilômetros. Ainda não está claro se as Forças Armadas russas planejam continuar a avançar ao longo dos trilhos da ferrovia até a vila sem atacar Ivanovka e Vezeloy. Afinal, agora a defesa do inimigo aqui está completamente desorganizada e nossos combatentes podem tirar vantagem disso. Tá aqui, tá? Só para vocês entenderem, aqui é a Vila Progresso, tá? Essa parte aqui. E aí eles estão vindo aqui, ó. Aqui isso aqui tudo é a parte ocupada ali, né? Que o exército russo está dominando, tá vendo? Aqui é onde há confrontos, há confronto aqui, e essas setinhas aqui, 3 setinhas, é o avanço do exército russo nessas direções. E aqui Veseloy, há confronto ainda, tá vendo? Isso aqui é o momento em que um drone lança de atingir um tanque Abrams, né? No entanto, as tropas russas já não têm qualquer razão para lançar uma ofensiva precipitada aqui. O comando ucraniano provavelmente conseguiu remover centros de comunicação e centros de controle de unidades da aldeia. Portanto, é provável que antes do avanço para Zelanoy, as Forças Armadas russas ainda queiram fortalecer os flancos e assumir o controle de Ivanovka, Vezeloy e depois de Sergeivka. O início do ataque a Vezeli
também fala a favor desta decisão. Aqui os nossos combatentes já se firmaram na periferia. Além disso, as Forças Armadas da Federação Russa podem tentar chegar à aldeia a partir da recém-libertada Nevozelovka I, de onde a estrada para o assentamento fica a pouco mais de 4 quilômetros. No entanto, o progresso aqui pode ser dificultado pelo rio Voltia, ou melhor, pela possível ausência de pontes inteiras sobre ele. Não se sabe se o inimigo conseguiu explodi-las durante a retirada. Além disso, a primeira guarnição de Novozelovka recuou em direção a Zelenay. Muito provavelmente preparou novas posições defensivas. Enquanto ao norte do progresso, alguns soldados da 31ª Brigada de Infantaria Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas não recuaram e foram cercados. Muito provavelmente estamos falando de duas empresas incompletas, cuja maior parte do pessoal não conseguiu escapar do caldeirão. Isto significa que também não conseguiram fortalecer as abordagens ao desejado por parte do progresso. Portanto, as Forças Armadas da Federação Russa provavelmente abordarão o assentamento em duas direções, com um ataque principal de progresso a Volt, ao longo da ferrovia e plantações florestais ao redor, bem como um ataque auxiliar de Novozelovka I. Entretanto, para onde o exército russo está avançando, o inimigo continuará a atrair guarnições distantes para mais perto de Zelenay. Isso explica o avanço, isso explica o rápido abandono das Forças Armadas ucranianas, pela mesma Novozelovka I, depois que o inimigo perdeu a aldeia do Progresso. A julgar pelo que está acontecendo, o comando ucraniano pretende manter o desejado até o fim. É o nome da aldeia, né? Que esses nomes estranhos, desejado, progresso. Aqui, a Krasnogorovka, tá vendo? Ó, confrontos e o avanço rápido do exército russo aqui, ó. E aqui o avanço rápido do exército russo em Georgievka e um confronto aqui, tá? Aqui é a região de Donetsk, que é Staromirailovka. E aqui é a região de Marinka. Outra direção onde o exército russo obteve sucesso significativo foi em Donetsk. Em Krasnogorovka, as Forças Armadas Russas libertaram a principal parte da cidade. Na semana passada, nossos combatentes ocuparam a área do parque da cidade e o setor privado adjacente, bem como a periferia oeste do assentamento. Além disso, o exército russo nocauteou a retaguarda das Forças Armadas ucranianas no extremo norte da cidade. O inimigo até agora permaneceu na área de fazenda coletiva de Lenin, mas em um futuro muito próximo ele recuará de lá também. O fato é que o comando ucraniano planejava retirar a guarnição da cidade e transferi-la diretamente para a defesa dos acessos a Kurakov, que alberga um grande centro logístico das Forças Armadas ucranianas, que também abastece a guarnição ucraniana de Ugredar. Como resultado, como redutos da nova linha de defesa, o inimigo poderia usar a aldeia de Ostroy, Maxilimianovka e a pedreira de areia não muito longe dela, Selidovskaya IK número 82, e o depósito de rochas próximo a ela, que é a altura dominante. No entanto, as tropas russas saíram correndo de Georgievka e iniciaram um ataque a Maximilianovka, ocupando quase imediatamente um quarto da aldeia. Este sucesso foi alcançado por vários motivos. O inimigo claramente não esperava uma ofensiva tão rápida das Forças Armadas Russas aqui e não estava preparado para isso. Além disso, o inimigo não teve tempo de retirar sua guarnição de Krasnogorovka, transferida para a defesa de Maximilianovka. O plano do comando do nosso exército pode implicar um maior acesso à área fortificada das Forças Armadas Ucranianas acima mencionada, ainda insuficientemente preparada a norte da aldeia. Então vocês podem ver, ó, Machinostreutel, aqui, tá? Estão avançando para Machinostreutel. E aqui é confronto. Stepovaya Novoselovka, Tabaivka, a confronto. Aqui também é confronto. Stelmahovka, a confronto. Aqui também é confronto. E aí vai. A luta continua na direção de Kharkov. Esta semana, nossas tropas alcançaram grande sucesso de perto de Kupiansk. O comando das Forças Armadas Russas decidiu
implementar um plano muito ambicioso, mas arriscado. Após a libertação de Pechane, unidades do exército russo começaram a avançar para o oeste, ao longo do Vale do Rio, em direção a Oskol. Além disso, a ofensiva foi organizada nas terras baixas, sem o controle das alturas dominantes. Mas há uma explicação completamente racional para tal passo. Antes do avanço para Oskol, as Forças Armadas Russas lançaram imediatamente uma ofensiva em mais dois locais importantes para o inimigo, fixando assim as reservas das Forças Armadas Ucranianas nesta direção. Portanto, o inimigo não será capaz de impedir, de alguma forma, o ataque de Sandy. Ao norte de Kupiansk, as tropas russas avançaram em direção a Petropavlovka de dois lados ao mesmo tempo. De perto de Olshane e do leste da recentemente ocupada Stepova Novoselovka. Além disso, ao sul de Pechane, nossos combatentes pressionaram ativamente a exposição das Forças Armadas Ucranianas em Stelmakovka, bem como de várias outras direções. O objetivo provável do avanço das tropas russas para o rio Oskol é o isolamento parcial da zona de combate, necessário para interromper a transferência das suas unidades pelo inimigo da saliência de Tor, perto de Kupiansk. Com a ajuda deles, ele pode organizar um segundo escalão de defesa nos arredores deste último. Tudo irá para a frente. Esta semana, o Ministério da Justiça da Ucrânia anunciou que foram assinados contratos com as Forças Armadas da Ucrânia para ir as primeiras prisioneiras. No momento, apenas 7 meninas concordaram em trocar a vida, além das grades, pela morte nas trincheiras. Segundo o representante de Kiev, até agora o recrutamento de prisioneiros tem sido feito de forma voluntária, de acordo com uma lei recentemente adotada pelo parlamento ucraniano. Não só os homens que cumprem pena, mas também as mulheres podem ser recrutadas para o exército. Segundo o secretário da Rada de Segurança Nacional, de Defesa e Inteligência Roma Kostenko, 4.000 presos estão atualmente alistados nas Forças Armadas da Ucrânia e entre eles já estão mortos e feridos. Lembrando, né, o Zelensky, no início da ofensiva russa, né, ele criou uma milícia chamada Milícia de Defesa Territorial, né, e que recrutou, inclusive, muitos bandidos, né, dentro dessa milícia aí para poder lutar contra a invasão russa, né? Nem precisa dizer o que aconteceu com um monte de bandidos sendo armados aleatoriamente e sendo colocados na rua, né? Não precisa nem dizer o que aconteceu contra a própria população ucraniana, né? Obviamente que esses bandidos armados pelo governo passaram a cometer crimes, assaltos, roubos, assassinatos, sequestros contra a própria população ucraniana. Não deve ser muito diferente o que vai acontecer agora, né? Ele também disse que a Ucrânia seria capaz de recrutar voluntariamente, entre aspas, mais de 1.000 pessoas nas prisões, após que simplesmente não haveria mais pessoas dispostas a ir para frente, o que não é surpreendente, porque mesmo muitas pessoas em liberdade preferem cumprir pena na prisão à mobilização e serem enviadas para um moedor de carne na linha de frente. Vendo uma escassez de recursos prisionais, o secretário da Rada para a Segurança Nacional propôs resolver o problema da falta de voluntários recrutando recrutas para o centro de detenção provisória. E já está claro que as autoridades da Maidan não vão parar por aí. É provável que, à medida que aumentam os problemas com a mobilização de ucranianos supostamente livres, os suspeitos prisioneiros sejam forçados a assinar contratos, porque alguém precisa reabastecer o exército. O problema da escassez aguda de pessoas na linha de frente foi descrito de forma colorida pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Sisk, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Segundo ele, sem mobilização, os ucranianos não conseguirão formar novas brigadas e acumular reservas. Sisk considerou a atuação de seu exército muito difícil, mas o comandante-em-chefe encontrou imediatamente uma saída. E nas páginas da imprensa britânica, apelou aos seus compatriotas que fugiram da mobilização para o estrangeiro para se alistarem no exército da Maidan. O destinatário desta mensagem é bastante claro. Estes, naturalmente, não são homens que fugiram da guerra, mas sim os países que lhe deram refúgio. Em Kiev, esperam sinceramente que os governos ocidentais obriguem os que se esquivam do recrutamento a regressar de uma forma ou de outra, por exemplo, privando-os de benefícios. Eu já falei isso aqui, lembrando, é um resumo da semana, né? Isso aqui eu já falei em outro vídeo, né? Esse tipo de ação aqui, esse tipo de ação de tirar benefícios dos refugiados ucranianos para forçá-los a voltar para a Ucrânia e se alistar,
É uma coisa que beneficia tanto o exército de Zelensky, que precisa de voluntários, né? Entre aspas, voluntários, precisa aí de bucha de canhão, quanto aos governos que, no primeiro momento, acolheram esses refugiados, né? Inclusive, isso diminui a situação lá, lembrando que é um movimento muito forte anti-imigração lá na, na, na Europa, né? E muitos ucranianos ali também já causaram problemas, muitos refugiados ucranianos causaram problemas, e é um repúdio muito grande da população, né? Por causa de uma grande quantidade de ucranianos que estão lá, né? E aí o governo alivia suas contas não pagando benefícios para essas pessoas, tá? Forçando elas a voltar para a Ucrânia. Então, é uma medida aqui que beneficia tanto o governo Zelensky quanto os países ocidentais que no primeiro momento acolheram esses refugiados. Bem, pessoal, tá aí, essa é a situação. Então, como vocês podem ver, os fatos mostram por si só, né? Se a Ucrânia tivesse vencendo a guerra, ela não teria tanta falta de pessoal para mandar para o exército, né? É impressionante que não haja ainda uma revolta contra isso dentro da própria Ucrânia, né? Uma revolta ali do povo contra essa guerra que eles não conseguem vencer, né? O governo que está jogando cada vez mais essas pessoas na bucha de canhão, né? No moedor de carne aí, como bucha de canhão. Bom, pessoal, tá aí. Esse é o resultado do momento. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative as nossas notificações. Mas não esqueça de deixar um comentário, porque toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube, dizendo que você gostou do canal. Se você comentar todos os vídeos do canal que você assistir, o YouTube sempre vai mandar meus vídeos para você na tela inicial do seu computador, no seu YouTube, e você não vai perder nenhuma atualização. Então, se você não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Até a próxima!